Saudações, meu amigo e minha amiga! Seja muito bem-vindo! Eu sou esse professor que apareceu aqui embaixo para você, o professor Evandro Musi, e sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Hoje eu vim fazer a diferença nos seus estudos, fazer a diferença na sua aprovação, fazer a diferença na sua nomeação. Hoje eu vou conversar aí com vocês sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então hoje eu vou trazer aqui algumas informações para você aí de casa entender por que essa é uma excelente opção para você prover o cargo. Entenda isso, meu caro amigo, concurso público, né? Principalmente carreiras policiais, existe ali, né, o perfil da pessoa que procura essa carreira, daquele perfil mais vocacionado, a pessoa que gosta, que quer buscar a carreira policial. E nós estamos vivendo aí um momento muito importante dentro das carreiras policiais, devido a políticas que estão sendo adotadas dentro do nosso território nacional, dentro dos estados, a visão política atual. Então isso é algo muito motivador, algo que vai trazer para você que quer ocupar um cargo dentro das carreiras policiais, vai trazer mais oportunidade, tá certo? A expectativa é que nós tenhamos aí mais vagas dentro das carreiras policiais. Precisamos, é claro, sem dúvida nenhuma, de estruturações, né? Afinal de contas, independente se é um policial militar, se é um policial civil, se é lá um agente penitenciário, todas essas pessoas aí, eles muitas vezes se arriscam, colocam a vida deles em risco ali para salvar a vida de todas as pessoas, para preservar o patrimônio público. Então, sem dúvida nenhuma, que são carreiras que devem sim ser valorizadas, devem sim ter uma boa remuneração. Mas hoje a gente vai conversar aqui com você sobre o concurso específico da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vou trazer algumas informações importantes, então, para que você entenda por que vale a pena você estudar para esse concurso. Bom, veja, meu caro amigo, que já faz alguns anos aí que nós tivemos, tá certo, o concurso, o último concurso para o provimento de cargos de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Está aí em fase de estudos, tá? Um novo edital para o provimento do cargo de soldado até a presente data, tá? Muita gente pergunta, professor, eu tenho tal idade, eu posso prestar a prova? Se você tiver alguma dúvida, tá certo? Algo que você queira perguntar, coloca aí no chat, coloca aí nos comentários, tendo tempo o professor dá uma olhadinha aqui e aí a gente já responde aqui durante a nossa aula ou ainda aí nos comentários, para você ter a sua dúvida solucionada, tá bom? Vamos lá então. E coloca aí nos comentários também o que você achou da aula, o que você quer que seja tratado aí em próximas aulas ao vivo, os temas. A gente vai sempre filtrando isso para trazer o que há de melhor para você em termos de conteúdo, tá? Antes de eu continuar aqui explanando sobre esse concurso para você, vou te fazer aqui um rápido pedido para você curtir, compartilhar o vídeo. Através dessa sua ação que nós conseguimos vir aqui diariamente e trazer cada vez mais conteúdo, e um conteúdo de qualidade, um conteúdo que faz toda a diferença para você realizar o seu sonho. Então, ajude aí o Nova Concursos a realizar o sonho das pessoas e o seu também, amigão. Vamos lá então, voltando aqui, veja que esse novo edital, então, ele está aí em fase de estudos, tá bom? O edital para o cargo de soldado. Afinal de contas, nós temos aí diversos órgãos que vão exercer a segurança pública. Normalmente você vai estudar isso aí já dentro ali do direito processual penal, principalmente, algumas legislações especiais. Você vai começar a entender um pouquinho essa questão da segurança pública. Ao estudar a Constituição Federal, você tem ali já algumas disposições, ela vai dizer quais são os órgãos que exercem a segurança pública. E aí nós temos a Polícia Militar como um dos órgãos aí que vai exercer a segurança pública, que vai exercer a polícia ostensiva, tá certo? Você tem lá o cargo de soldado, você tem também o concurso para oficial, né? Que já é um concurso onde você vai agregar um pouco mais de competências, vamos dizer assim, vai ter também uma remuneração maior, tá? Mas normalmente os concursos que nós temos aí para oficiais, você vai ter um número de vagas bem mais limitado quando a gente compara com o número de vagas para soldado, tá bom?
como eu sempre falo para os meus alunos, né, concurso público você tem que ir subindo, né? O ideal é que você suba ali os degraus, você vai estudando um pouquinho por dia, né? E aí você vai tendo cada vez mais conhecimento. Isso a gente vai conversar com você com maiores detalhes dentro da nossa aula sobre o plano de estudos, tá bom? Então a gente vai conversar aqui com você um plano de estudos para você passar nesse concurso da Polícia Militar, mas isso aí a gente já vai abordar num outro vídeo, tá bom? Vou pedir para o pessoal deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir esse vídeo do plano de estudos também, tá bom? Então olha só, amigão, veja então qual a idade que você tem que ter para prestar aí o concurso da Polícia Militar lá no estado do Rio de Janeiro. O último edital fez a previsão aí, tá, da idade entre os 18 e 30 anos de idade, tá? Então, a Polícia Militar, isso não só no estado do Rio de Janeiro, outros estados também, eles vão trazer aqui algumas limitações. A Polícia Militar, ela não é exatamente igual em todos os estados. Por quê? Porque são órgãos estaduais. Então, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem uma determinada organização, estrutura parecida, vamos dizer assim, com a Polícia Militar de São Paulo, mas não são exatamente iguais, assim como não são iguais a Polícia Militar do Estado de Goiás, do Rio Grande do Sul. A remuneração é diferente, né? A remuneração não é exatamente igual, existe um padrão, né? Não há uma variação tão grande assim, né? Com exceção lá de cargos no Distrito Federal, por exemplo, né? Mas existe aí uma certa variação justamente porque é um órgão estadual que vai exercer a segurança pública, que vai exercer aí a polícia ostensiva, de acordo com a Constituição Federal. Então veja que realmente há ali normalmente uma limitação de idade, tá certo? Para ingresso aí na carreira da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro, o último edital trouxe aí essa idade. Você precisava ter concluído o ensino médio, tá bom? Nem todas as polícias militares de todos os estados também é assim, tem alguns estados que vão cobrar ali do candidato o ensino superior, tá? Mas aí acaba variando, tá certo? De estado para estado. O último edital cobrou aí o ensino médio, né? A última prova, o último certame, ele foi aplicado aí pela Polícia Militar em conjunto com essa organizadora que você está vendo aí no quadro, Exatos Promotores de Eventos e Consultoria em conjunto, né, com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Isso é importante, tá certo? Até para que você busque questões. Estudar para concurso, meu amigo, não é só sentar a bunda na cadeira lá e estudar. Claro que isso é necessário, é a parte principal, é a parte primordial, só que você tem que saber, né, como que você vai estudar, por qual matéria você vai começar, quanto tempo você vai estudar por dia, faço questão, não faço questão, quantas questões faço, vale a pena fazer questão logo após ver a disciplina, logo após ver a matéria, quais técnicas de estudo eu posso utilizar, quais são as mais efetivas, como estudar determinadas disciplinas. Isso a gente vai conversar dentro do plano de estudos, mas você tem que ter essa preocupação, você tem que saber direcionar os seus estudos, e fazer questões é sem dúvida aí um dos métodos mais efetivos que você vai ter para treinar o conhecimento. Então é importante pegar aí questões de provas anteriores para você treinar, para você ficar afiado. Sabe por quê? A organizadora, meu amigo, ela repete questões em provas de concurso. Alguns estados da federação, eles possuem já uma legislação que normalmente impede a organizadora de repetir questões em provas de concurso. Mas por mais que ela não faça lá um copia e cola, vamos dizer assim, não tem muito como ficar mudando ali o que a lei diz. Então, a situação ali acaba sendo uma situação que ele muda só a situação problema, ele muda o nome das pessoas, alguns valores, vamos dizer assim, né? Mas a matéria em si, o entendimento é aquilo. Então, veja que fazer questões é o momento onde você vai fazer esse processo de reflexão e vai concretizar o conhecimento aqui, ó, na sua cabeça. Então, meu amigo, faça questões. Isso é essencial, isso é primordial, tá bom? A última prova importante que você saiba também, é claro que, se fosse pra gente falar aí da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a gente podia ficar horas aqui fazendo essa aula ao vivo, então a gente vai abordar aí com você esses principais pontos, tudo que você precisa saber para estudar para esse concurso, para entender como é uma excelente opção de futuro para você, tá bom? Olha só, a última prova, ela foi uma prova de múltipla escolha, tá bom? Então nós tivemos lá 40 questões com 4 alternativas.
E professor, por que que isso é importante? Porque é o seguinte, meu amigo, você precisa entender uma coisa. Se você já fez provas de concurso, você começa a aprender algumas coisas. E eu já reprovei em boas provas, em bons cargos, vamos dizer assim, por falta de atenção, né, por não estar atento a um determinado ponto. Então, fiquei para fora de cargos, por exemplo, por ter preenchido o gabarito errado. Uma questão que eu errei o gabarito ali e não ocupei o cargo. Quanto mais você vai estudando e vai prestando concursos, né, normalmente mais história ruim, vamos dizer assim, você vai carregando. Mas faz parte, o concurso é isso, né? A gente espera que você passe logo no próximo. Só que tudo depende de você. O quanto você está empenhado, o quanto você está dedicado, o quanto você está aparelhado para isso. É importante ter aí uma boa apostila, importante ter aí um bom curso para você assistir uma videoaula, para entender ali os principais pontos, para entender como que é feita a cobrança em prova. Então tudo isso vai fazer a diferença no resultado final. Existe uma pessoa, meu amigo, que sem dúvida nenhuma você já ouviu falar nele, tá certo? O grande Arizinho, nosso filósofo aí, Aristóteles. Ele disse o seguinte: o que é a excelência? A excelência é a prática reiterada, é o hábito, é o costume. Então ser um concurseiro excelente depende de você, depende do quanto você está empenhado, depende do quanto você está dedicado, depende do quanto você quer atingir esse objetivo. Então seja um concurseiro excelente, estude diariamente, né? Pare para fazer um cálculo simples, tá certo? Um cálculo simples. Se você estudar 3 horas por dia, todos os dias, em um mês aí quantas horas de estudo você já não vai ter? Calcula isso no ano. Então entenda que é esse o trabalho que o concurseiro deve fazer, um trabalho de formiguinha. Cada dia você vai acrescentando mais, cada dia você vai agregando mais ao seu conhecimento. E como eu estava lhe dizendo aqui, a última prova, então, nós tivemos lá 40 questões com 4 alternativas. E eu estava falando, por que que é importante isso? Porque é o seguinte, meu amigo, quanto tempo você terá para fazer cada questão? Já parou para pensar nisso? É importante você ter uma estratégia de prova. Assim como eu disse para você, olha, por onde você começa a estudar, quais matérias você estuda no dia, quanto tempo você vai estudar no dia. Da mesma maneira, você tem que pensar no dia da prova. Será que você tem que fazer a prova na ordem que ela vem lá? Normalmente começar com a língua portuguesa, aí vem vindo outras matérias, quer dizer, tem que fazer exatamente naquela ordem? Não, não necessariamente, né? Será que você tem que fazer a prova e não parar para nada, não comer uma barrinha de cereal, não tomar uma água, não ir tomar no banheiro, enfim, né? É importante você parar para pensar nisso. A maneira como você faz a prova, e sabendo que nós tivemos lá essa estrutura de 40 questões, você já tem que calcular quanto tempo você pode gastar para fazer cada questão. Levando em consideração ainda redação, levando em consideração ainda preenchimento de gabarito. Por quê? Como eu disse para você, devido a histórias ruins que eu já passei, nos últimos concursos aí que havia prestado, o que eu fazia? Eu já dedicava um tempo maior ao preenchimento do gabarito para não preencher uma questão errada e ficar para fora por causa de uma questão. Então, é o que eu estou dizendo para você, tudo isso você precisa levar em consideração. E faz a diferença? Faz, porque se diante de todos esses fatores, da preocupação no seu estudo, da preocupação de como você vai fazer a prova, se tudo isso fizer com que você mantenha a sua concentração e consiga acertar 1, 2, 3 questões a mais, é muitas vezes essa 1, 2, 3 questões a mais que vai te colocar para dentro, ou que vai te colocar para fora. Então, isso faz a diferença. Tá bom? Então veja, você tem que saber quanto tempo você vai gastar para cada questão e ir treinando isso. É importante você fazer simulados e questões. Vai treinando quanto tempo você demora para resolver uma questão de sociologia, para resolver uma questão de história, para resolver uma questão relacionada à legislação. E aí você tem que levar em consideração que algumas questões de língua portuguesa envolvem interpretação de texto. E aí muitas vezes você vai ter que ir lá, para resolver a prova de língua portuguesa, estudar, ler 2, 3 textos, normalmente textos pequenos, não, normalmente textos enormes. E aí você vai ter que interpretar aqueles textos e responder todas as questões que tratam de cada um daqueles textos, e tudo isso leva tempo. Então, meu amigo, tem que parar para estruturar de maneira técnica sim. Tanto o seu estudo, como também a prova. Como você vai fazer a prova? Qual vai ser a sua estratégia de prova? Isso faz toda a diferença.
tá? Ainda dentro desse concurso aí para soldado da Polícia Militar, temos ainda essa parte do teste de aptidão física, que é importante também você ficar atento, tá? É claro que uma das principais partes aqui do concurso, uma das principais fases, é essa primeira fase aí da prova de múltipla escolha, redação e tudo mais, né? Que é onde você precisa ter o conhecimento. Só que entenda uma coisa, não adianta também você ir lá estudar, gabaritar todas as questões, né, e não se dedicar ao teste físico, tá certo? O físico, o estudo é como o físico, não é? Se você não pratica nenhum tipo de atividade física, você vai hoje querer correr 5 quilômetros, vai conseguir? Vai ser difícil, hein? Não vai conseguir correr nem 100 metros direito, né? Enfim, se tiver gordinho assim que nem o professor, ferrou, né? Enfim, veja só, agora, se você começa hoje, você corre alguns metros, amanhã, depois, e aí você vai treinando, vai acostumando o seu corpo. É a mesma coisa com o estudo do concurso. Você vai estudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vai somando, e aí você vai agregando o conhecimento. Então tem que andar em paralelo, meu caro amigo. Não pode deixar também aí, né, para querer deixar para a última hora e recuperar o prejuízo, e como eu disse, gabaritar lá as questões de múltipla escolha e reprovar ali, né, no teste de aptidão física. Então é importante sim que você busque aí um acompanhamento, claro, de os profissionais especializados, né? Mas você não deixe isso de lado, tá certo? É importante você já ir se preocupando, já ir colocando dentro do seu cronograma de estudo esse tempo também dedicado aí para a parte física. E aí é simples, aqui professor, como que é avaliado? Pega o edital, é só você pegar lá o último edital, tá certo? Que tivemos aí da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de soldado, e aí você dá uma avaliada ali. Agora, é claro, muitas vezes ele pode até mudar ali a forma como o teste vai ser aplicado, de repente tirar lá um salto, colocar lá uma flexão, enfim. Eles podem mudar algumas coisinhas, vamos dizer assim, número de repetições, né? Mas a ideia não muda muito, né? Se você já estiver treinando, ali estiver se preparando, você já muitas vezes vai estar preparado para a prova. Então, é o que eu estou falando, se baseia pelo último edital. E assim vai ser o seu estudo também. Você vai nortear os seus estudos, o que você deve estudar, quais são as disciplinas, né? Dentro de Constituição, o que você tem que estudar, dentro de língua portuguesa, dentro de sociologia, dentro de história, o que você vai ter que estudar para o concurso? Isso você encontra no edital. O edital do concurso, ele é um documento que é publicado aonde vai ter tudo que vai cair no seu concurso. Tudo que eu estou falando aqui para você, o que eu estou explicando para você, você consegue ler lá no edital. É que o edital ele é grandinho, tem lá algumas páginas, né? Eu trago aqui para você de maneira resumida para que você entenda aí exatamente, né, as características ali do cargo, algumas situações ali relacionadas ao cargo. Até porque o edital ele é baseado em leis, né? Ele vai levar em consideração leis que regulam a atividade e por aí vai. Assim como demais leis e normas do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, vai se preparando para o teste de aptidão física também. Não deixa para a última hora. É claro que o concurso também ele não tem só essa fase aí da prova de múltipla escolha e o teste de aptidão física. Você tem aí também algumas outras fases dentro do concurso, né? Você vai ter lá a questão dos testes psicológicos que são efetuados, afinal de contas, né? Um policial militar, ele vai exercer a polícia ostensiva, ele vai ter o direito a porte de arma, e não poderia ser diferente, né? Como é que ele vai interromper um assalto, um roubo que está em andamento, de repente um furto, enfim, ou um homicídio, uma tentativa de homicídio, se ele não tiver armado para isso, né? A própria vida dele poderia estar em risco. Então, ele vai ter direito ali ao porte de armas. Então, a gente precisa saber se essa pessoa tem condições psicológicas para exercer as atribuições do cargo. Então o edital vai trazer ali alguns referenciais, vai trazer ali algumas diretrizes sobre realização desses testes e por aí vai. Temos aí a investigação social também, né, onde visa identificar e visa filtrar se aquele candidato ele está dizendo ali realmente a verdade, se ele não está buscando no cargo favorecimentos pessoais, por exemplo. Afinal de contas, um policial, claro,
né? Quanto maior a sua graduação, vamos dizer assim, mais ele vai, né? Aqui graduação que eu digo relacionado ao posto de trabalho, né? Quanto mais ele vai subindo na carreira, maior a influência, vamos dizer, dentro da organização. Mas é claro, pro policial ele já vai ter acesso a informações privilegiadas, vai ter acesso a armamentos, vai ter acesso a isso ou aquilo. Então a gente precisa saber se essa pessoa que está se candidatando a esse cargo realmente ele busca aí satisfazer os ideais que a lei exige, se ele quer agir de acordo com as nossas leis e normas, ou se ele pretende desvirtuar isso e simplesmente ter acesso a tudo isso e obter favores ilegais e por aí vai, né? A gente precisa filtrar. Se mesmo tendo todas essas fases, tendo todos esses filtros, muitas vezes, você tem lá um ou outro que se envolve com organizações criminosas, que acabam praticando ali também crimes, mas isso é um pequeno percentual, não é verdade? Um grande percentual aí são pessoas que estão aí comprometidas com a justiça, comprometidas com a lei, né? E buscam aí dar o seu melhor na atividade também, tá bom? Bom, então um momento aqui é um momento importante para você estudar para esse concurso. Hoje, dentro do cenário nacional como um todo, há uma grande preocupação, vamos dizer assim, com essa questão da segurança pública, né? Inclusive, um dos apelos aí, justamente para as eleições, vamos dizer assim, que tivemos aí já, né, algum tempo atrás, é justamente esse apelo da questão da segurança pública, né? Que cada vez mais a gente começa a notar a ocorrência de crimes e até devido hoje ao acesso à informação, hoje as coisas são públicas, né? É diferente de há décadas atrás. Aí hoje a gente tem internet, a gente acessa a internet e tem acesso a análises, a vídeos, a informação. Então a coisa é muito mais rápida e ela é disseminada de maneira muito mais rápida a informação, né? Então veja que hoje há uma grande preocupação com essa questão da segurança pública, né? Principalmente dentro do estado do Rio de Janeiro, onde é um belo, um lindo estado, né? Mas que até devido à sua população, estado bastante populoso, você acaba tendo aí um aumento no número aí da criminalidade. E não só o estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, demais estados da federação aí também, né? Tem que ter uma preocupação realmente com base nisso, né? A população precisa se sentir segura, a população precisa estar segura. O cidadão, ele dificilmente vai conseguir obter um porte de arma. O cidadão que vai lá buscar um porte de arma na Polícia Federal, isso é um ato discricionário, vamos dizer assim, atualmente da Polícia Federal. Dificilmente eles vão conceder um porte de arma para o cidadão. Então ele não tem exatamente como se defender sozinho de muita coisa, né? Então depende aí dos órgãos públicos, depende principalmente da atuação da Polícia Militar. Então veja que isso aí é um momento muito importante para essas carreiras dentro de toda a federação, mas é claro, dentro do estado do Rio de Janeiro também há, com as eleições aí do governador Witzel, né, onde o seu apelo também é um apelo muito grande para a questão da segurança pública, aí, diversas declarações que ele dá em público, nós vemos aí que ele tem essa questão do apelo para a segurança pública, temos aí uma expectativa, segundo ele, de que até 2021 nós temos aí o provimento de 8.000 vagas dentro da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Então isso é importante, isso é legal. E entenda uma coisa, meu amigo, quando você estuda para um concurso, você acaba se preparando para outros concursos também. É claro que há uma diferenciação de conteúdo programático, de requisitos para provimento do cargo, e o ideal é que você mantenha o foco de estudo em um. Se você está estudando para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, continue estudando até que você passe naquele concurso. Tem que se manter com o foco. É isso que vai fazer, com esse objetivo em mente, é isso que vai fazer você chegar até lá, caminhar até lá, né? É como eu digo, se você pega um navio e vai para o oceano, você vai chegar em algum lugar? Você até consegue chegar, mas nem sempre você vai chegar na terra firme, nem sempre você vai chegar num lugar onde tem alimento, nem sempre você vai chegar num lugar onde esteja habitado. É diferente de você pegar um navio e falar, ó, eu vou para lá, eu vou até aquelas coordenadas. Você já vai com um objetivo traçado. E o concurso público é isso. Se você quer prover um cargo dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, se aplique, estude para isso, dedique-se a isso. Tá certo? Eu não tenho dúvidas que, se você se dedicar, se você aqui seguir as dicas, as orientações do professor Evandro Musi e de toda a equipe do Nova Concurso, eu não tenho dúvida que você vai ter condições de chegar até lá. Em quanto tempo? Isso varia, né, meu amigo? Isso depende de pessoa para pessoa, isso depende do quanto de conhecimento você tem, isso depende do quanto tempo você está estudando e dentro desse tempo, quanto de conhecimento você absorveu, mas quanto mais você se dedicar,
mais rápido você consegue chegar lá, tá bom? Então aproveite isso, entenda que concurso público é dedicação. Quanto mais você se dedicar, mais perto do objetivo você chega, tá? Eu separei aqui também algumas outras informações, vamos dar uma olhadinha rápida, olha só, questão aqui de estrutura de prova, tá? Veja que cada disciplina tem aí uma pontuação valendo 1 ponto, né, de acordo com o último edital. Nós tivemos lá essas disciplinas de língua portuguesa, sociologia, geografia, história, legislação de trânsito, informática, direitos humanos e a parte de redação. Professor, o próximo edital vai ser assim, então? Não necessariamente, tá? Pode ter uma mudança aí em um próximo edital. Mas é difícil de um edital para outro mudar substancialmente, mudar lá, né, as matérias de maneira substancial. Normalmente tem uma mudança aí, mas é em um pequeno percentual. O ideal é você se estudar com base no edital anterior, saiu o novo edital, aí você só vai estudar o que saiu de novo, que você ainda não tinha estudado antes. Esse é o segredo. Quanto antes você estudar, melhor vai ser. Então não perde tempo. Não perde tempo. Tá certo? Já acessa aí o site do Nova Concurso, a gente sempre vai ter aí uma solução para te ajudar. Tem lá uma videoaula para você, tem lá uma apostila, tem lá um livro, uma obra que vai poder te fazer chegar ainda mais perto dos seus objetivos. Então, amigo, é isso, aproveita as oportunidades, hein? Não deixa para amanhã, não. Seu sonho, ele não pode esperar, hein? Então, voltando para o quadro, olha só, nós temos aí, então, essas disciplinas, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como estudar, em quanto tempo, tudo isso a gente vai estudar com maiores detalhes dentro do nosso plano de estudos. Rapidamente aqui nós temos o conteúdo programático para você dar uma olhada rápida no que cai na prova. Olha só, você tem lá a língua portuguesa e dentro de língua portuguesa você tem todos esses tópicos e tem a bibliografia que foi citada aí também. Você tem geografia com esses tópicos e a bibliografia, você tem a parte de história também da mesma maneira, tá? Vai ter também sociologia, noções sobre direitos humanos, legislação brasileira de trânsito, informática e é isso. Isso que estava previsto lá no último edital. Então você viu que não é tão pouco conteúdo. Você viu que o conteúdo que está ali presente, né, esteve presente no último edital, é um conteúdo que dá para você estudar, só que você tem que ter aí um programa de estudo. É importante que você tenha um cronograma de estudo. Isso aqui tudo você não vai absorver em um único dia de estudo. Vamos lá. Eu costumo fazer uma analogia aí para que você entenda o que eu quero te dizer. É possível você comer 1 tonelada de carne? Ô louco, professor, se eu tiver com fome, né? Vamos lá. Em um dia, é claro que não. Você sozinho não come 1 tonelada de carne. Agora, dentro de uma vida, né, durante todos os anos que você vive, né, vai comer mais que 1 tonelada. Quer dizer, se você fracionar o estudo pré-concurso, é o mesmo raciocínio. Você não vai ler tudo e absorver todo o conteúdo do edital em um único dia e só uma semana, tá certo? Você vai aqui fracionar, você vai estudar um pouquinho por dia e aí depois de um determinado período de tempo você vai ter aquele conhecimento já consolidado na sua memória, consolidado na sua cabeça. Tenha em mente isso, tudo que você precisa é vontade, tá certo? É a vontade, é o desejo de ocupar esse cargo. E entenda que a vida, ela passa. O tempo, ele passa igual para todos. O meu dia, ele tem 24 horas. O seu dia, ele tem 24 horas. O do vizinho, ele tem 24 horas. Então, o que você deve fazer é aproveitá-lo, fazer uma correta gestão do seu tempo. Para passar no concurso, você não precisa abrir mão de tudo que você tem e viver como um ermitão, né? Viver isolado da sociedade. Não, só que você vai precisar se dedicar para aquilo, você vai precisar abrir mão de determinadas coisas. Entenda isso, coloque esse objetivo e entenda que se sua vida ela pode melhorar hoje, amanhã ela vai continuar melhorando, viu? Vai continuar podendo melhorar, né? Ela não vai mudar de um dia para o outro, o cargo não vai chegar e falar, ei, vem aqui, me ocupe, estou livre. Não, você vai ter que batalhar por ele, você vai ter que buscar ele diariamente e incansavelmente. E vai valer a pena. O cargo público ele vai ajudar sim a mudar a sua vida, ele vai te proporcionar aí mais segurança, mais estabilidade,
uma remuneração que não vai te deixar milionário, mas que com certeza vai te proporcionar aí, ter condições dignas, você proporcionar a você, a sua família, as pessoas que dependem de você, e fora isso também, ocupar aí um cargo como esse, que são praticamente aí os nossos heróis nacionais, né, onde, como o professor já falou aí no início do vídeo, acabam muitas vezes colocando a sua vida, né, para defender a vida de demais pessoas. Então, meu caro amigo, é isso, é a perseverança que vai fazer você chegar até lá. Então, se sua vida pode melhorar hoje, lembre-se disso, é o estudo que vai te ajudar a chegar lá. O estudo, ele vai sim mudar a sua vida. E além de facilitar o seu ingresso nesse excelente órgão, aí, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, vai te ajudar ainda a até ocupar outros cargos. O estudo é isso. Quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem. E o conhecimento ninguém tira de você. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, coloca aí no chat, coloca aí nos comentários, como o professor falou, quiser aí que aborde assuntos específicos em próximas aulas, em próximos vídeos ao vivo, coloca aí também, vai participando, vai dando a sua opinião, curte, compartilha, tá certo? Fazendo a sua parte que a gente consegue vir aqui todos os dias e trazer cada vez mais conteúdo, tá certo? E mudar não só a sua vida, como a vida de diversas pessoas. Eu por muito tempo estudei aí para as minhas aprovações em prova. Hoje estou aqui para ajudar você. Hoje eu me dedico a você, a fazer você realizar o seu sonho. Então, conte comigo, conte com toda a equipe do Nova Concursos, meu caro amigo. Desejo a você aí de casa um excelente dia de estudo. Vai estudar, hein? Até mais!